paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu sou a professora Amélia Lemos e esta é a lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de junho de 2025. A intercessão de Jesus pelos discípulos. A nossa leitura diária neste dia 12, olha, dia dos namorados, não é isto? É de junho de 2025, quinta-feira, está em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, e nos recomenda ao ato de permanecer imitando a Deus à luz do ministério do Senhor Jesus. O nosso texto nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A necessidade de referência do ser humano existe desde seus primórdios, desde os seus primeiros dias de vida, não é? A criança age por imitação, não é? E até nós nos divertimos com isto, não é? Nós brincamos com o bebê, levando a imitar, porque é divertido. E com relação ao seu crescimento, ela vai aprendendo e assimilando comportamentos por imitação. Isto é natural ao desenvolvimento do ser humano. Grandes pedagogos, né, sobre o comportamento humano já diziam isso, como Vygotsky, Piaget, já defendiam este pensamento, que a criança aprende por imitação. Daí a necessidade de nós as colocarmos diante de bons exemplos. Agora, com relação à vida espiritual, como que tudo isto deve se proceder? Desde o livro do Gênesis, nós vemos Deus se revelando a Abraão, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Quando ele diz a Abraão que este homem deveria andar em sua presença, ele está dizendo a Abraão: veja como eu sou. Faça como eu faço. Eu tenho um modo de conduta que você deve seguir e que vai te fazer andar da forma correta.
Porque eu sou o padrão de conduta que você deve observar. Então, aqui nesse texto, Paulo nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Abraão era amigo de Deus, filho de Deus, adotado por Deus, chamado por Deus, orientado por Deus, ensinado por Deus, amado de Deus. Então, Deus ensinava Abraão como ele deveria andar. Então, Paulo diz aqui: sede imitadores de Deus. A nossa leitura diz assim: nós devemos ser imitadores de Deus, andando de acordo com o padrão que Jesus Cristo nos ensinou aqui na terra. Aí Paulo vem mais adiante, ele escreveu antes, na verdade, porque a carta aos Efésios é uma carta escrita na prisão. Então, a carta aos Coríntios, Paulo escreveu na sua segunda viagem. Paulo escreve: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Jesus disse: aprendei de mim como eu sou manso e humilde de coração. Você percebe que Jesus manda aprender com ele. Paulo diz: me imitem, e em seguida ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja, Deus é o padrão. Jesus, que é o Filho de Deus, que faz parte da Trindade, é o padrão. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Então, do jeito que Jesus andou aqui na terra, é do jeito que o Pai quer que a gente ande. Sede imitadores de Deus, andando como Jesus andou, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Veja agora, ele aponta Jesus como a referência. Se eu falo que Deus é amor, Cristo nos amou porque Deus nos amou. E se eu tenho que andar em amor, porque Cristo é a minha referência, Cristo é o meu modelo. E Cristo se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Então, como cristão, eu preciso aprender, apreender, viver o autossacrifício. Muitos esqueceram o que é viver o cristianismo de verdade. Ele coloca outros para se sacrificarem por ele, para fazer as coisas por ele, para pagar as despesas dele e tudo mais. Mas ele não quer dedicar-se aos outros, ele quer o próprio conforto. Mas aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: andai em amor como Cristo nos amou e se entregou. É a oferta de si mesmo por uma causa, a causa do evangelho. É dedicação de si mesmo, é abdicar dos seus prazeres, é deixar de fazer o que você gosta, é abandonar os desejos da carne, é abandonar o seu egoísmo, é abandonar a sua ambição, é abandonar a sua teimosia e aprender
porque servir a Cristo, ser imitador de Cristo, é ser humilde de coração, é algo que vai nas entranhas da alma, é aquilo que só Deus sabe. Deus conhece os propósitos do teu trabalho. Se você faz como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, ou se você faz como oferta para si mesmo. Amém?